Tudo bem, Andressa? Bom dia a todos. Hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus. E, bispo, eu fiz o tratamento da água nas feridas da minha perna também? Sim, senhor, porque eram buracos enormes até. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo foi trabalhando e a água também foi curando e fechou e hoje está perfeito. Quer dizer, quase você perdeu a perna Quase também, perdi a perna. Conta um pouco da sua história. Bom, eu vim aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci na cidade de Juí. E a minha família, era uma família muito pobre, sabe, bispo? E a minha mãe, ela não tinha condições de me criar, então ela me deu quando criança. E o meu pai me rejeitou, disse que eu não era filha dele. Então eu cresci com essa rejeição. Eu fui criada por uma senhora e o marido dessa senhora me abusou sexualmente quando eu era criança. As minhas memórias são entre 6 e 8 anos. Quem sofre o abuso sabe os traumas que ficam. E eu cresci com muita revolta. Então eu fiz coisas que eu me envergonho muito, que eu relato no meu livro Morri para Viver, que eu me envergonho mesmo, assim, sabe? Vergonhoso. Mas hoje eu sei que contando vai ajudar as pessoas. Com 11 anos eu comecei a fumar cigarro, com 13 anos eu comecei a fumar maconha, com 15 anos eu saí de casa porque eu queria ter uma família. Me casei com 15 anos, que minha mãe também me batia muito, porque quando a minha mãe de criação viu esse abusador me abusando, ela me devolveu para minha mãe. Que aos 21 anos eu entrei para prostituição em um bordel aqui muito famoso de Porto Alegre, e foram 7 anos de prostituição, onde eu fiz as coisas mais horríveis que talvez vocês não possam nem imaginar. Aceitar ser agredida fisicamente e agredir por dinheiro. O dinheiro se tornou o meu Deus. Porque eu pensava assim, eu vim de família pobre, então eu queria ser rica, porque eu pensei, se eu for rica, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela casa, aquele carro, eu vou ser feliz. Existia um buraco dentro de mim e eu comecei a me envolver com as drogas, buscando a felicidade. Então eu fui viciada em maconha, em cocaína, em álcool, em prostituição, em sapatos. Eu tinha vício de sapatos, eu tinha mais de 500 sapatos no meu armário. Tinha muitos vícios, Muitos vícios, muitos vícios. E cirurgia plástica também, que eu fiz mais de 14 cirurgias plásticas porque eu não me aceitava. Eu não conseguia ser feliz. Eu tinha as coisas, eram momentos de alegria e daqui um pouco eu estava depressiva. E eu cheguei no auge, porque eu cheguei na fama, que era o que eu pensava, bom, quando eu ser famosa eu vou ser feliz. E cada vez mais infeliz. Eu tinha um buraco dentro de mim que nada preenchia, bispo. Eu viajei para vários países, eu me envolvi com os homens mais lindos da face da terra, até um jogador famoso, coloquei minha vida em risco por me envolver com ele, porque eu armei para ele, que eu conto no livro. Então, tudo que esse mundo tem, eu tinha, mas eu não tinha paz, sabe? Eu pensava na morte. E aí eu vou contar para vocês agora uma experiência que eu tive, mas essa experiência, bispo, não foi o suficiente para mim me converter. Eu lembro que eu fui pro hospital e eu estava com sepse, que quem sabe, é uma infecção muito séria, porque é uma bactéria que vai na corrente sanguínea e ela vai matando os órgãos. Então, o meu rim parou, o meu pulmão parou e eu fiquei respirando por tubos. Eu fiquei 3 dias em coma. Ali você viu a morte? Eu vi a morte, bispo, eu vi. Eu lembro que eu entrei no hospital e aí, com muita, muita dor, eu lembro que eu tirei as minhas joias, assim, que eu era muito apegada às coisas, sabe? E aí eu disse, mãe, a senha do banco é essa, eu vou morrer, eu não aguentava, a dor era muito forte. Aí eu tirei as minhas joias, assim. Aí eu pensei, agora eu vou ter paz, sabe? Pensei, vou morrer mesmo, era o que eu queria. E aí eu lembro que eu entrei no hospital, assim, aí eu estava deitada na maca. Aí eu lembro que eu vi a minha alma descolando do meu corpo. E a minha alma, ela era igual ao meu corpo, só que ela era uma fumaça, assim, né, meio transparente. Daí eu tentava encaixar, não conseguia. Aí eu olhei o médico, assim, olhei as enfermeiras, olhei o hospital. Aí minha alma subiu, eu fui para um lugar muito, muito branquinho, silencioso, de muita paz. E eu olhei para mim, eu estava nua, e eu senti vergonha de estar nua. E aí eu lembro que eu vi uma luz mais brilhante, assim, que eu sei que era Deus. E eu pedi perdão, porque Ele me fez ver toda a minha vida, sabe? Eu mesmo vi a minha vida, e eu sabia que eu não era digna do céu. Eu julguei a minha vida, sabe, bispo? E aí eu sabia que eu estava condenada ao inferno. A minha consciência falava isso, que eu não era digna de estar ali, que já tinha acabado, e eu ia para o inferno. E aí eu lembro que eu lembrei do meu filho, sabe?
Porque isso era o que eu mais me arrependia, porque eu não queria que meu filho sofresse como eu sofri, e eu fiz pior. Eu fui uma vergonha para minha família, uma vergonha para minha mãe, para todos, sabe? Principalmente para o meu filho. Se eu morresse ali, que mãe que ele teria? E aí eu disse: Deus, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. E aí eu lembro assim que eu senti o perdão de Deus dentro de mim e eu voltei, bispo. Aí eu encaixei e respirei. Aí quando eu respirei, assim eu disse: vai, voltei. Deus Pra atendeu o seu clamor, né? Atendeu o meu clamor, bispo. Ele teve misericórdia de mim. E aí eu disse assim, aí eu voltei respirando assim, era o sopro da vida, sabe? É como se tivesse soprado a minha vida, assim. E para mim parecia uns 5 minutos. E eu já estava 3 dias em coma. E algumas horas depois, bispo, o espírito da morte veio buscar minha alma. Deus, ele é tão maravilhoso que ele permitiu isso, sabe, bispo? Eu ver o espírito da morte, porque foi real. E aí eu lembro que eu estava no hospital, minha mãe estava no quarto, encheu de espíritos no meu quarto, era muito grito, era horrível, não desejo para ninguém. Eles eram de cor cinza e eles gritavam e eles vieram me pegar. E aí veio um bem grandão, ele era escuro, de cor preta, assim, uma fumaça preta, que era o espírito da morte, que eu sabia, porque a minha consciência me falava o que era. E ele veio assim, veio puxar minha alma, que eu via minha alma descolando, ele ia me levar para o inferno. E eu comecei a gritar, dizer para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, a morte veio me buscar, não deixa a morte me levar. A minha mãe começou a ungir, começou a repreender. E ela pegou e começou a orar, e eu sei que muitas pessoas orando também, e graças a Deus, Deus teve misericórdia que eu fiquei. Porque essa hora, bispo, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu estaria no inferno. E aí, bispo, eu sofri muito, foram mais de 18 cirurgias de emergência, era horrível os buracos das minhas pernas. E aí eu pensei assim, bispo, não preciso ir para a igreja, para que eu vou para a igreja? Agora eu sei que Deus existe, você é uma pessoa boa. Mesmo depois disso? Mesmo depois disso, olha que teimosa. Porque o buraco existia, bispo. Por mais que eu passei por essa experiência, o buraco estava dentro de mim. E eu não sabia que existia uma paz plena, todos os dias paz. Eu não sabia que existia uma alegria de todos os dias. Eu pensava assim, não, existem momentos de alegria, era o que eu conhecia, que eram as drogas. Aí eu pensei, vou para Santa Catarina, que estava tendo festa, jurerê, ostentação, camarote, né, que eu gostava dessas coisas, isso me atraía. Homens bonitos. Eu disse, é lá que está minha felicidade. Teimei, bispo. Falei um monte de palavrão para minha mãe. E ela: filha, eu sofri, pelo amor de Deus, não vai, não sei o quê, tu acabou de sair da UTI. Eu disse, não, eu vou, a minha felicidade está lá, tu está rogando praga para mim. Pensa, bispo, uma filha assim, olha, de coitada da minha mãe. E a minha mãe orando, chorando, sabe? Mas ela ali, perseverando, sabe? Lutando pelo meu resgate. Lutando pelo meu resgate. Né? Não parou. E eu fui. E a minha mãe aqui orando, buscando na igreja por mim. Bispo, eu cheguei lá, peguei uma nova bactéria e a minha perna apodreceu. Bispo, apodreceu, que eu pensei, pronto, agora vou amputar. Aí corri para casa e vim, bispo, vim para a igreja. Eu disse, meu Deus, me rendo. Eu não vou mais lutar. Não parou mais. Aceito o seu resgate. E aí eu vim, bispo, me batizei nas águas. Na época não pude mergulhar porque estava com os buracos. Foi por aspersão o batismo. E aí eu me entreguei. Aí, bispo, aí arrebentou. Porque eu não sabia. Eu demorei tanto, eu disse, meu Deus, se eu soubesse que era tão bom te seguir, eu não teria lutado tanto com a força do braço, sabe, bispo? Porque eu cheguei aqui no fundo do poço. Eu cheguei aqui com a perna podre, 20 dias na cadeira de rodas. E aí fiz o tratamento da água que curou. Bispo, inacreditável, porque os médicos falaram que assim ia levar uns 3 meses, levou dias para fechar de dentro para fora, sabe? Mas maior que isso foi o que aconteceu dentro de mim, bispo, o batismo com o Espírito Santo. Porque a minha entrega, bispo, foi total. Da mesma maneira que eu fiz um pacto com o diabo, porque eu fiz um pacto com o diabo, eu fiz um pacto com Deus. Eu disse, meu Deus, eis-me aqui. E aí eu me entreguei, sacrifiquei o meu eu, sacrifiquei as minhas vontades, abri mão de amizades. Não foi fácil, era a época de jejum de Daniel. E aí, porque eu não sabia o que era uma conversão, bispo. Eu vim de um mundo que era tudo normal, sabe?
E aí eu tive que continuar o jejum, porque eu não tinha sido batizada com o Espírito Santo ainda. E fiquei, bispo, quase 3 meses lutando pelo batismo com o Espírito Santo. E Deus me honrou. Hoje eu tenho uma vida transformada. Meu filhinho, uma bênção, está aqui comigo. Olha, minha vida hoje é uma bênção, sabe? Quanto hoje eu tenho tempo paz. na presença de Deus? 3 anos, bispo. 3 anos. 3 anos. E hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho uma alegria diária. Porque o Espírito Santo é isso, né, bispo? É uma paz. O mundo pode estar caindo do seu lado, mas você tem paz. Liberta dos calmantes, liberta da depressão, dos vícios, liberta da prostituição. E o melhor, hoje eu sou mãe, né, bispo? Hoje você sabe ser mãe. Hoje eu sei ser mãe, que o Espírito Santo me dá a direção. O que às vezes dificulta a pessoa ser abençoada, ela não entender que é a obediência, bispo. É a obediência da palavra de Deus. Está escrito e tem que se cumprir. E a palavra se cumpriu na minha vida. Amém.